Salve galera, muito boa noite, começando aqui, né cara, mais um vídeo do canal Brown e Fogo. Nesse canal aqui, só Botafogo. Vocês sabem que eu tenho outros canais que eu falo sobre tudo, mas nesse aqui é só Botafogo. Vambora galera, tô aqui partindo para comentar um jogo, inclusive, mas as coisas não param. A gente não tinha gravado ainda nenhum tipo de atualização desde o último vídeo, né, em que a gente falou ali do Gatito, a gente falou do Correa, a gente falou do Arthur Cabral, entre outras situações. Temos atualizações, tá certo? Inclusive sobre essas situações nostálgicas de possibilidade de retorno. A gente vai falar aqui um pouquinho sobre isso. Se inscreve aqui no canal, deixa seu like, ativa o sininho para você não perder absolutamente nenhuma novidade, tá legal? A gente começa com as atualizações, né? E o mais legal é a gente poder falar sobre projeções, digamos assim. O Botafogo, ele avalia essa oportunidade da Copa do Mundo de Clubes, essa janela de junho, como uma possibilidade midiática, sabe? E eu não digo só apenas em mídia, mas em aspecto de como os jogadores eles podem render adequadamente, visando aquilo que o time precisa, né? E não apenas para a Copa do Mundo de Clubes, mas também visando o Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores, Copa do Brasil no segundo semestre, tá legal? O Botafogo entende que ele fez muitos investimentos, né, e alguns até, ao meu ver, né, mal feitos no primeiro semestre. O Botafogo comprou o Juan por um preço muito elevado, o Botafogo comprou o Nathan Fernandes, o Botafogo fez um investimento aí, não é garoto, né, mas também não é um jogador velho, né, que é o Arthur, né? Enfim, o próprio Jair, que agora pode estar sendo vendido. Então o Botafogo ele fez muitos investimentos em atletas jovens, tá, com potencial até de revenda. E o Botafogo entende que ele precisa, digamos assim, dessas cerejas do bolo. O próprio Montoro é outro atleta né, nessa janela que já veio e que é um jogador, né, mais jovem. O Botafogo está precisando também desses jogadores com mais experiência, rodagem, no perfil, por exemplo, do Correa, no perfil, por exemplo, até do que se viu aí do Bernardeschi, né? O Botafogo, a gente viu aí que fez até sondagens pelo Jovic, né, que é o centroavante sérvio da equipe do Milan, que deve ficar no Milan mesmo. O que eu fiquei sabendo, né, é que o Cruz Azul estava muito forte, e que o Cruz Azul estava até à frente do Botafogo na possibilidade da negociação. Mas o Jovic, ele pode acabar ficando mesmo na equipe do Milan, pode acabar ficando mesmo no futebol europeu, tá certo? Temos aí algumas possibilidades. A gente viu primeiro de tudo, né, o Montoro e o Caio Pantaleão anunciados hoje como novos jogadores do Botafogo, apresentados para a imprensa, né? O pessoal que esteve lá presente fez algumas perguntas. Achei os dois muito bacanas, né? A maneira que eles demonstraram interesse no projeto, na história do clube, achei bem legal. O Montoro é um jogador, é aquele meio campista que eu acho, claro, vai ter adaptação física, técnica, em termos de ritmo, adaptação a um novo ambiente, um novo cenário, mas tem muita personalidade, joga demais, né? Espero que ele consiga se adaptar rapidamente, assim como, por exemplo, o Almada se adaptou, e que ele seja feliz aí no Botafogo, tá certo? E o Caio, cara, é mais uma das tentativas do Botafogo. Tava tentando o Abner, né? Tentou também agora o Gustavo Martins do Grêmio. O Botafogo tá fazendo esses investimentos em novos defensores, até porque o Jair, né, tá indo embora, né? E a situação do Bastos é bem complicada, assim, em termos médicos, tá, gente? A lesão dele não é simples, tá? É um jogador que ele já tinha um problema na coxa, ele voltou, e aquela pancada que ele levou, né? Aquela torção no joelho que ele teve naquele jogo contra o Nova Iguaçu, em que o Carlos Leiria bizarramente colocou o time titular para jogar, foi fatal, assim, eu diria que pro Bastos, que ainda, muito se fala, não há possibilidade dele jogar a Copa do Mundo de Clubes. Eu acho muito difícil, uma pena, porque é um dos melhores zagueiros do Brasil e que tá perdendo toda a temporada praticamente com esses problemas físicos. Mas é aquilo, né, cara? O cara é ruim pra gente, torcida, é ruim pro clube, é ruim pro jogador, não é bom pra ninguém isso. Espero, né? Vamos esperar que ele se recupere. Situação do Joaquim Correa, rapaziada. Joaquim Correa, ele continua na pauta do Botafogo. O Botafogo segue negociando com o jogador. Arthur Cabral, a mesma coisa. O Botafogo, ele tem um otimismo muito grande em relação à chegada desses dois jogadores. O meio atacante Joaquim Correa, que estava na Internacional, argentino, já tem, se eu não me engano, 30 anos de idade. E o Arthur Cabral, que tem 27 anos, estava no Benfica de Portugal. Há 2 anos, mais ou menos, se eu não me engano, 2, 3 anos, ele foi convocado para a seleção brasileira, para um jogo quando ele ainda estava no Basel da Suíça, e aí depois ele foi para o futebol português. É um pedido do Renato Paiva, tá? Esse 9 que se assemelhe mais ao Tiquinho do que ao Igor Jesus. É um perfil que o Renato Paiva quer,
Então, esse 9 mais estático, mais parado, pivô, jogo aéreo, né, mais encorpado. Até porque é muito difícil você achar um jogador da mesma qualidade do Igor Jesus que o Botafogo encontrou de graça, né? O scout tem que ser valorizado nesse sentido. E aí, cara, a gente vai ter, né, essa situação, né, também dos atletas que eles vão esfriando um pouco mais, como é o caso do Bernardeschi, né, que foi, de fato, oferecido ao Botafogo, jogador italiano, né, jogou durante muitos anos no futebol europeu, tem 31 anos, está no Toronto da MLS. O departamento de futebol do Botafogo até compreende, né, um consenso que ele entregaria, ele agregaria aqui no Botafogo, mas parece que as pedidas financeiras para que ele jogasse no clube, em termos de salário, luvas e tal, muito altas, aí o custo-benefício não valeria a pena. E outra situação, galera, é sobre o Júnior Santos. Sim, Júnior Santos vira pauta aqui no nosso canal. Qual que é a situação que eu soube, tá? E que eu já soube antes mesmo da notícia vazar, e eu acho que essa notícia vazou, bom, diferente do que eu sei, tá? Né? Respeito a apuração de todo mundo, mas a minha apuração é a seguinte. O Atlético Mineiro tá com todas as parcelas atrasadas referentes ao Júnior Santos. Todas. Dos mais de 50 milhões de reais aí que custou, né? Que custa essa operação. O Botafogo vai cobrando, né? Naturalmente. As diretorias têm uma ótima relação, então não tem essa de ficar colocando na FIFA e tal. Até porque o Botafogo também tem atrasos com outros clubes, né? E aí o Botafogo bate na porta e fala, cara, assim, todas as parcelas são atrasadas. O Atlético Mineiro é muito sincero com o Botafogo. Não sei na pessoa de quem, se foi o diretor, se foi o presidente, se foi o dono. Falou, cara, a gente tá ruim demais aqui de grana. Né? Tanto é que o Atlético Mineiro tá tendo 3 meses de atrasos aí, de vencimentos de bônus, né, com os jogadores por lá. Tá complicado. Né? O Botafogo olhou e falou, cara, vocês não querem devolver ele não? Né? Porque aí ele não tá jogando, não tá se adaptando, a torcida da puta com ele. Aqui o cara sempre jogou, né? O cara chegou no Botafogo, jogou pra caralho. Ele foi pro Fortaleza, não jogou nada. Voltou, jogou uma barbaridade, foi embora de novo, não jogou nada. É o caso daquele cara que é a magia que acontece quando ele veste a camisa de um clube, irmão. É isso, é a empolgação, é o ambiente, é a confiança do cara. O futebol do Júnior demanda muito de confiança, né? Todas as fases ruins que o Júnior teve com a camisa do Botafogo foram falta de confiança. Nada além disso, certo? E aí o Atlético Mineiro chegou a avaliar, mas com o vazamento da notícia, a torcida do Galo ficou, porra, mas que porra é essa? Comprou o cara caro, o cara vai devolver. E acabou que o Atlético deu uma recuada nesse sentido. Embora o Botafogo entenda que ele agregaria, tá? E vou na contramão de muitos aqui, que vão falar que não sei o que. Por mim, voltaria, tá? Não pelo mesmo valor de salário que tá recebendo lá no Galo, claro. Para mim, teria que voltar reajustando a realidade do clube, como, por exemplo, o Marçal, né? O Marçal, ele foi embora, não renovou, não encontrou outro clube que, enfim, não gostou, né, dos projetos que foram apresentados, conversou de novo com o Botafogo, cara, quero voltar. Falou, beleza, mas vamos ter que reajustar o salário, você vai ganhar menos do que você ganhava. Ele falou, tá bom. E é isso, vida que segue, né? Enfim, o Júnior Santos, eu acho que poderia ser feito nesse sentido. E aí eu vou além, né? O que a galera fala, mas ele foi mercenário, mas ele quis ir embora do Botafogo, ele abandonou. Pô, gente, 2025 vocês não pegando a ideia de que, porra, as coisas são feitas com base profissional, base operacional, aspecto financeiro, né? O que acontece com o Júnior é muito simples, gente. O Júnior Santos queria ficar no Botafogo. O Júnior, o desejo dele, se você fala, pô, Bruno, o que você preferia? O que teu coração quer? Ficar no Botafogo ou ir embora para o Atlético Mineiro? Ele queria ficar no Botafogo, né? Mas as coisas não dependem, né, só de um sim ou não, né? Não é você indo comprar um pão na padaria, esse dia, hoje eu quero comer esse pão, não quero. É uma coisa que muda a vida da pessoa, cara, certo? Porra, isso já aconteceu comigo, claro, em menores proporções. Eu tava trabalhando num lugar, me sentia super confortável, recebi uma possibilidade que era muito boa, eu falei, caralho, irmão, mas eu não queria sair daqui agora, mano. Mas às vezes você vai e encara um novo desafio, mano. O Botafogo mesmo olhou, né, se reuniu com o Júnior e falou, Júnior, chegou a proposta do Atlético Mineiro. Ele falou, foi exatamente isso que aconteceu, tá? Ele falou, não quero ir, quero ficar no Botafogo. O Botafogo vira pro Júnior e fala, Júnior, é uma proposta
que ela é boa para o Botafogo, são 50 milhões de reais. Você não é um jogador mais jovem, não é um atleta que o Botafogo estava esperando ter um retorno financeiro. O Botafogo está precisando fazer dinheiro para rever, né? Virar o investimento alto, pesado que fez em contratações, em gastos para fazer um time forte, para conquistar a Libertadores do Brasileiro, certo? E nesse sentido a gente está precisando, né, de fato, de uma desse retorno. E a gente não esperava ter esse retorno com você. É uma situação que ela é boa pra gente, é uma situação que ela vai ser boa também pra você, porque aqui você recebe tanto, e você já sendo um cara de 32, 33 anos, você vai receber 3, 4 vezes mais. Você vai fazer o pé de meia pro restante da tua vida, porque você já não é um garoto. Você tá com uma lesão, né? O Atlético Mineiro, mesmo com a sua lesão, aceitou te comprar. Então, o que você acha? No fim das contas, você vai colocando peso na balança, o desejo dele pessoal, família, Rio de Janeiro, Botafogo, idolatria no clube, porra, era ficar no Botafogo. Mas, caralho, era uma oportunidade também. Mal ou bem, ele já tinha construído a história dele no Botafogo. Fez o gol de um título histórico. Tava na história do Botafogo. O Júnior Santos, queira ou não, está na história do Botafogo. Ponto. E aí foi para um outro clube, para um novo projeto, para um novo desafio. Ele não foi pro Flamengo, gente. Ele não foi pro Fluminense. Ele não saiu pela porta dos fundos fazendo leilão. Ele recebeu uma boa proposta financeira e foi para um clube que, porra, não tem rivalidade com o Botafogo. O Botafogo não é rival do Atlético Mineiro. Pelo contrário, o Atlético Mineiro é freguês do Botafogo. Então, assim, cara, eu acho que é uma infantilidade tremenda quem fala de mercenário, de mágoa com o Júnior Santos. É completamente infantil e descabido. A gente sabe que existem aspectos de pessoas que são mais, né, que mentem, que negociam a porta dos fundos e tudo mais. Não foi o caso dele, né? Não foi o caso dele. E assim, cara, os caras não estão pagando, é um cara que tem qualidade. Enfim, eu, por mim, aceitaria a mágica, voltaria o homem pra cá, mas, repito, a mesma coisa que eu falei do Gatito, e até em mais proporções, que eu acho que o Júnior Santos hoje entrega mais do que o Gatito entregaria, mas também não é o fim do mundo. Ah, não vai voltar, vai ficar no Atlético Mineiro e as parcelas vão ficar atrasadas, depois a gente vê no que vai dar e valeu, não vai voltar. Tudo bem, também não é o fim do mundo, mas eu acho que ele entregaria que sim, vou na contramão do que a maioria tá pensando, tá bom? É isso, rapaziada. Um abraço, a gente fica por aqui e vai, né, trazendo mais informações ao longo dos próximos dias. Já falei, cara, a gente tá aqui no dia, se eu não me engano, 6 de junho. Pelos próximos 4 dias a gente vai ter muita coisa acontecendo aí. Um abraço e fui.